Atos dos Apóstolos. O livro de Atos se chama só Atos mesmo. Mas ele é conhecido como Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja Primitiva, Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 20. Atos 7, a partir do verso 20. Diz assim: Por esse tempo nasceu Moisés. Quem nasceu, irmãos? Moisés. Que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso, diga assim, poderoso, em palavras e obras. Vamos dizer isso de novo? Poderoso em palavras e obras. Amém. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juízo sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu. Diga assim, Moisés fugiu. Moisés fugiu. E tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, diga assim, decorrido 40 anos. Não, mas estica aí no 40. 40 anos. Isso aí, irmão. É tempo demais, 40 anos, fala a verdade. Meu Deus do céu. Deixa eu achar aqui. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Pai, nos dá sabedoria diante da sua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, com cada um de nós. Ministra essa palavra, essa mensagem aos nossos corações, porque nós precisamos te ouvir, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre tempo. Passado, falamos sobre passado, presente, futuro. E hoje nós vamos falar sobre o tempo versus a promessa de Deus. Eu não sei quem aqui já teve a seguinte alegria de ouvir uma promessa de Deus. E aí você se alegrou com a promessa que você ouviu de Deus. E você achou, isso foi num domingo, você achou que na segunda-feira a coisa ia acontecer. Deus falou que ia te dar uma varinha, você falou, pronto, segunda-feira a varinha aparece. Mas já passaram muitas segundas-feiras e nada. Deus falou algo acerca da sua casa, algo acerca do seu ministério, e a gente, quando Deus fala, a gente fica alegre, é mesmo ou não, irmãos? Irmãos, se a gente não ficar alegre quando ouve Deus falar, vamos ficar alegre com o quê? A gente fica alegre quando Deus fala. Só que o tempo vai passando, e vai passando, e vai passando, e cada vez fica mais distante aquilo que Deus falou da realidade que a gente está vivendo. E o tempo vai machucando a gente. O tempo vai tirando a alegria da promessa.
o tempo vai tirando aquela confiança, aquela fé inabalável que a gente tinha. Deus falou, vai acontecer. Porque se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Olha, eu estou despreocupado. Isso é no primeiro dia. Na primeira semana, Deus falou, olha, irmão, Deus falou comigo. No quarto mês, oh Deus, o Senhor falou, eu sei que o Senhor falou, eu estou crendo ainda. 1 ano depois, meu Deus, o Senhor falou, Deus. Deus, eu não estava doido, não. 5 anos depois, Deus, será que eu não entendi? 10 anos depois, eu acho que Deus não falou comigo, não. O que mata a gente muitas vezes é o tempo, irmãos. O tempo de espera entre a promessa e o cumprimento dela. É aqui que muitos de nós, a gente se perde, a gente fica na beira do caminho. É aqui que muitos de nós desistimos, perdemos a alegria, perdemos a esperança, ainda aqui dentro da igreja, mas sem alegria como antes, sem esperança como antes. Por quê? Por causa do tempo. Por causa do tempo. O texto que nós lemos fala de um homem que ilustra muito bem isso, irmãos, que é Moisés. Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou mandar a sua descendência, ela vai ser escrava por 400 anos em terra estranha. Mas depois dos 400 anos eu vou libertar o povo, fica tranquilo. E essa ideia entre o povo hebreu era muito viva. Eles eram escravos do Egito. O povo hebreu era escravo do Egito, os israelitas. Só que eles sabiam que essa escravidão tinha um prazo para acabar. E por que tinha um prazo para acabar? Porque Deus prometeu. Deus falou que por volta de 400 anos, após 400 anos, ele iria acabar com a escravidão. E o povo sabia, irmão. Essa promessa era conhecida entre o povo. Pois bem, quando vai chegando perto dos 400 anos, o povo sabe que a promessa está para se cumprir. O povo sabe que Deus falou com Abraão. Vem um decreto de Faraó. Eu quero que todos os meninos dos hebreus morram. A Bíblia diz que Faraó viu que os hebreus estavam aumentando muito em número. Eles estavam virando um povo muito forte, podia se rebelar contra os egípcios. Então o Faraó falou, não quero que ninguém hebreu nasça. Nasceu, mata. Quem nascer, a parteira mata. E está acontecendo uma matança ali no Egito. Os hebreus não estão conseguindo, os mais novos não estão conseguindo viver. Até que, no meio de tudo isso, um menino consegue sobreviver. E olha só, a mãe de Moisés entrega ele no rio. Quem acha Moisés é a irmã dele, que era a serva da filha de Faraó. A irmã dele acha ele e fala para a filha de Faraó, olha que lindo menino. Você quer que eu chame uma hebreia para tomar conta dele? A filha de Faraó fala, eu quero. Quem a menina chama? A mãe de Moisés. Irmãos, Deus é lindo, fala a verdade. Deus é lindo. Chama a mãe de Moisés, mas a mãe de Moisés cria o filho. O único menino que conseguiu sobreviver à matança que Faraó tinha imposto. Os anos estão se aproximando, a profecia está chegando. Tem um menino que sobrevive. A Bíblia diz que esse menino que sobreviveu, ele é criado em toda a ciência do Egito. Nós lemos, vocês repetiram, que Moisés se torna um homem poderoso em palavras e em obras. Espera aí, os 400 anos estão se cumprindo. Tem um hebreu que sobreviveu. Esse cara, além de sobreviver, ele se torna o hebreu mais influente que existia na época, porque ele está criado dentro do palácio de Faraó, e é um cara poderoso em tudo que faz e em tudo que fala. A profecia vai cumprir. Acabou. Olha o cenário montado. Fala a verdade. Moisés sabia dessa promessa. O povo hebreu sabia dessa promessa. O que Moisés faz? Um dia ele vai visitar os israelitas. A hora que ele chega, ele vê um egípcio batendo no israelita. Batendo. Ele se revolta com aquilo. Moisés vai e mata o egípcio. E enterra o egípcio. Depois ele volta e vê 2 hebreus brigando. Ele fala, não, peraí, esse povo não está entendendo. Vocês são irmãos, não briga não. Aí o cara que estava batendo, com certeza o que estava batendo era quem estava apanhando, né? O cara que estava batendo olha para ele e fala, quem falou que você é juiz entre a gente? Quem você pensa que você é? E a Bíblia vai dizer lá em Êxodo capítulo 2,
que depois disso, Faraó fica sabendo do que Moisés fez, e Faraó tenta matar Moisés. E aí Moisés foge. E fica quantos anos longe, irmãos, no deserto? Não é 40, é 40 anos. Quantos anos ele fica longe? 40. Irmão, agora olha aqui para mim. Está completando 400 anos. Olha a promessa. Abraão, quando completar 400 anos, eu livro o povo. O povo sabe que isso vai acontecer. Moisés sabe disso. Moisés olha para si e fala, peraí, eu sou o hebreu que sobreviveu. Além de tudo, fui criado pela minha mãe na casa de Faraó. A mãe dele contou para ele, irmãos. Ela era hebreia. Eu sou o hebreu que sobreviveu. Está dando o tempo da profecia. Eu sou poderoso. Eu vou libertar, a promessa chegou. É agora a promessa. Só que Deus fala, não é agora não. E 40 anos se passam. Até Deus ir chamar Moisés e falar, Moisés, levanta e vai libertar o povo. Irmãos, dá para entender que todo cenário para se cumprir a promessa estava montado? Não parecia que ia ser ali, naquele momento? Só que não foi. Com essa história de Moisés, a gente vê um homem que teve uma grande frustração de promessa e o tempo até se cumprir. Ele tinha promessa, ele era o escolhido, ele sabia que era o escolhido, estava tudo certo. Mas o tempo até se cumprir, irmãos, foram 40 anos. E com essa história de Moisés aqui, a gente pode aprender algumas verdades sobre isso, a relação de tempo e de promessa. Primeira coisa que eu vejo aqui é que Moisés, ele se achava pronto para libertar o povo. Olha só o verso 22, capítulo 7, o verso 22. Olha só. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. O cara pronto. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos. Em umas versões diz, ele pensou em visitar. Ele pensou em visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Olha só. E no verso 25 diz, ora, Moisés cuidava que os irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Ou seja, Moisés se sentia pronto. Poderoso em palavra, poderoso em obra. Ele vai visitar os irmãos e ele queria que os irmãos entendessem que ele era o libertador de Israel. E aqui eu percebo que quando Moisés se sente pronto, quando ele pensou que ele estava pronto, foi no momento que Deus falou, não, você não está pronto ainda. Quando Moisés achava que ele podia libertar, Deus vai e fala, não, você não pode nada. E qual a ferramenta que Deus usa para mostrar isso para Moisés? O tempo. O tempo se torna uma ferramenta de Deus para mostrar para Moisés que Deus queria trabalhar nele ainda, mais do que através dele. Muitas vezes a gente quer que Deus trabalhe através de nós. Só que Deus usa o tempo para trabalhar em nós. Tem coisas que não acontecem assim, porque nós achamos que estamos prontos, mas na verdade não estamos. Nós achamos que agora eu já sei, Deus, o que eu precisava aprender, eu aprendi. Eu sou poderoso em palavras, eu sou poderoso em obras, Deus, agora é minha vez. Quando a gente pensa assim, irmão, geralmente, a gente está errado. E Deus usa o tempo para mostrar para a gente que a gente tem muito o que mudar, muito o que aprender. O tempo, queridos, Deus usa o tempo para se cumprir a promessa. Deus usa esse tempo de 40 anos para trabalhar em Moisés. Para mostrar para Moisés que não é ele que faz as coisas. Não é na força dele. Ele falou, eu vou lá porque meus irmãos vão entender que sou eu. Eu vou lá. Meus irmãos vão logo se ligar. Todo mundo sabe minha história. Eu vou libertar o povo. Aí Deus leva Moisés para um deserto, para Moisés viver um esvaziamento. Porque quando Deus chama Moisés no deserto, Moisés vai libertar o povo. Ele fala, Senhor, eu não posso.
Olha a diferença desse Moisés para aquele Moisés. Olha só, quando Moisés vê o egípcio batendo no hebreu, o que Moisés faz? Ele vai para cima do egípcio e mata o egípcio. Afoito, poderoso, forte, para matar um egípcio, irmão. Soldado egípcio, ele tinha que ser muito forte. Moisés agressivo, sanguíneo, impulsivo, viu, já foi e matou. Ele, como filho da filha de Faraó, quase um trava-língua isso, né? Como filho da filha de Faraó, ele podia dar uma ordem ali. Ele podia solicitar sua mãe. Ô mãe, fala para o Faraó do soldado Teixeira ali que ele estava batendo no outro ali. Mas não, ele é impulsivo. Agora, depois de 40 anos no deserto, olha o que a Bíblia diz sobre ele. Vai em Números. Vamos lá em Números. O 4º livro da Bíblia. Olha só o que acontece com Moisés depois de um deserto. Números, capítulo 12. Números 12, olha o verso 3. O que diz de Moisés no verso 3? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Oxi. Moisés? Moisés. Nada que 40 anos de deserto não resolva, irmão. Nada que 40 anos, no meio do nada, não tire o ímpeto do camarada, tire, irmão. Aquele Moisés que matou um soldado, depois do deserto se torna o homem mais manso da terra na época. O que a gente aprende com isso, irmão? Que esse tempo de deserto, esse tempo que a promessa não se cumpre, Deus estava trabalhando, arrancando de Moisés coisas que de outra forma não sairiam. Arrancando de Moisés essa impetuosidade, arrancando de Moisés arrancando isso de Moisés, essa questão de, eu tenho que resolver, eu vou fazer. Não, arrancou de Moisés isso. Matar o egípcio, acabou. Moisés se torna o homem mais manso. Mas o que fez Moisés se tornar manso? O tempo de espera da promessa. Entenda uma coisa, irmão. Nesse tempo que está demorando para a promessa se cumprir na sua vida, na minha vida, Deus não está alheio à situação. Na verdade, nesse tempo que a promessa ainda não se cumpriu, Deus está trabalhando em mim e em você. Deus está tirando coisas da minha e da sua vida que de outra forma a gente não deixaria Ele tirar. Esse tempo, irmãos, Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando dentro de nós. No tempo que antecede a promessa, antes da promessa acontecer, Deus está preparando a gente para receber a promessa da forma certa. Imagina se Moisés, quando ele decide, ele pensou, a Bíblia diz que ele pensou, eu vou visitar, tenho ideia, vou visitar meus irmãos. Agora eu vou libertar vocês. Ele pensava que os irmãos dele iam entender. Imagina se ele liberta ali a arrogância que Moisés ia se tornar. Eu libertei vocês. Na força do meu braço, matei um egípcio. Coloquei medo em todo mundo ali. Quando ouviram falar de mim, já era. Imagina. Deus vai e tira tudo isso de Moisés. Preparando Moisés para ser o maior personagem do Antigo Testamento até hoje. Entre os judeus, Moisés é o maior personagem. Só que para Moisés se tornar tudo o que ele se tornou, o único que viu a Deus, via a glória de Deus. Era o único que subia no monte, ficava 40 dias lá conversando com Deus no monte e descia. A glória de Deus estava no rosto dele, resplandecendo para quem quisesse olhar. Era o camarada que tinha o cajado na mão, jogou o cajado no chão, o cajado virou cobra, ele pegou a cobra pela cauda e virou madeira de novo. Era o rapaz que estava na frente do mar, 3 milhões de pessoas atrás dele, e fala, Deus, o que eu faço? E Deus fala, Moisés, toca nas águas. Ele toca, o mar se abre. A gente conhece esse Moisés cheio de feitos e cheio de glória. Mas antes de Moisés ser assim, Deus tratou ele 40 anos no Egito, no deserto.
Irmão, calma. A promessa vai acontecer. Mas Deus, nesse tempo, está tratando algumas coisas dentro de mim e dentro de você. Fala para quem está perto de você assim, fica calmo, vai acontecer. Agora fala assim com carinho, ó. Mas deixa Deus tirar o que tem que tirar. Eu vejo uma outra verdade aqui no texto de Atos 7, que é o seguinte: primeiro, Moisés achava que estava pronto. Ele achava que estava pronto. Segundo, Moisés fica frustrado porque ele achava que o cenário estava pronto. Ele pronto. E o cenário pronto, ora, o único que sobreviveu foi criado na casa de Faraó. Se tornou grande em obras e em palavras. Cenário está tudo pronto. Quando ele achou que o cenário estava pronto, olha o que acontece no verso 29. Atos 7, 29. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, no deserto de Midian. Ele estava no olho do furacão, gente. Ele estava no meio do Egito, ele estava na casa de Faraó. Da casa de Faraó para o trono, era um passo, irmão. Só que, de repente, Moisés teve que ver todo o cenário desmoronar e ir para o Egito. Para o deserto, perdão. E ficar 40 anos em Midian. Quando ele achou que o cenário estava pronto, tudo cai por terra. Tudo caiu por terra. E Deus teve que deixar ele lá 40 anos. 40 anos. Senhor, estava na mão, ia acontecer. Deus estava tudo certo para acontecer. Aquela promoção no emprego já era minha, o cenário estava montado, eu era o mais qualificado, não tinha outro. Vai entrar alguém na frente. E além de tudo, você é mandado embora ainda. Misericórdia, né? Deus, o cenário estava pronto, aquele ministério era meu, eu ia assumir esse ministério, eu ia ganhar aquele cargo, o cargo era meu, Deus. Quem tinha qualificação maior que eu para aquele cargo, Jesus? Quem que arruma uma cadeira tão bem quanto eu queria o cargo de arrumar cadeiras? Quero ver alguém orar isso para Deus, hein? Deus, eu queria só colocar as capinhas de cadeira para quando meus irmãos chegar, a capinha tá bonitinha. Deus, era isso que eu queria. E parecia que eu era o melhor colocador de capas da igreja, Jesus. Não tinha ninguém que fazia isso. Aí quando a pastor foi chamar alguém para ser o colocador de capa oficial, ele chamou o Silvino, eu não acredito. Meu Deus, não é possível que o senhor chame o Silvino, Deus. O cenário pronto, de repente, desconstrói. Por que que desconstrói? Aqui eu percebo que Deus está mostrando para Moisés que Deus não precisa de nenhum cenário para fazer nada. Deus, do nada, faz tudo. Deus não precisa de nenhum apoio humano. Não, Deus, eu fui criado pelo faraó. Não interessa. É através da minha mão que você vai libertar o povo. Deus, mas eu estou muito próximo, está tudo certo. Não interessa, vai para o deserto, porque é de lá que eu vou acender uma sarça, ela não vai queimar, eu vou te chamar e você tira o povo da mão do Egito. Irmão, não se desespera se o cenário acabou. Não se desespera. Não se desespera se do tudo você foi parar no nada. Não se desespera se você tinha tudo na mão e de repente agora você olha e fala, meu Deus, eu estava no Egito, agora eu estou num deserto apacentando ovelha. Eu tinha serviçais ao meu dispor, porque Moisés tinha serviçais ao dispor dele. Eu tinha gente que me servia, Deus. E agora eu estou aqui fedendo ovelha, trabalhando para o meu sogro. Não se desespera, irmão. Não se desespera. Romanos capítulo 4, verso 17, a parte B do versículo, diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Não existe nada, aí Deus fala, nada,
produza tudo. E tudo tem que ser produzido, porque foi o Deus Todo-Poderoso que mandou. Não se desespere, irmão. Olha só, Moisés estava no Egito e ele tem que sumir. Moisés poderia colocar a culpa nos hebreus que não deram crédito para ele. Ele vai visitar os irmãos dele, tem 2 hebreus brigando. Irmãos dele, hebreus, povo do povo dele. E ele fala, irmãos, não briguem. Um olha para ele e fala, quem você pensa que você é? Moisés podia falar, olha Deus, aquele hebreu não deu oportunidade para mim. Olha Deus, aquele hebreu desacreditou de mim. Não é igual a gente faz? Deus, aquele pastor não acreditou em mim. Olha Deus, aquele pastor não acreditou no meu ministério. Olha Deus, aquele líder não deixou eu fazer nada. Irmão, mas isso não acontece. Isso são apoios que nós usamos. Deixa eu te falar uma coisa, não existe ninguém na terra que pode frustrar os planos dos céus para a sua vida. Não existe nenhuma pessoa na terra que tenha poder para falar, Deus, o plano que o Senhor tem para ele não vai cumprir, eu não estou deixando. Ô irmão, o que é isso? Não tem ninguém na terra que faça isso. Isaías 43, verso 13, Deus diz assim, a seu próprio respeito. Olha Deus falando de si mesmo. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E não há ninguém que possa tirar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir se Deus agir, irmão? Ninguém, querido. Ninguém. Por isso, se não aconteceu, não é culpa de A, não é culpa de B. Tira isso do seu coração. Não era a hora ainda, mas pode ser que sua hora está para chegar. E quando chegar, Deus vai fazer tudo acontecer, meu querido. Quando chegar, vai chegar e Deus vai fazer tudo acontecer, irmão. Moisés está lá no deserto, apacentando ovelha lá. E a sarça começa a queimar. Ô Deus, mas, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vai lá libertar o povo. Deus, mas eu? Como que eu vou libertar o povo, meu Deus? Como assim? O que eu vou fazer? E olha só, irmãos, Deus, ele é tremendo. Porque olha, abre comigo no Salmo 90. Olha só o que Deus faz. É engraçado até o que Deus faz. Quando é com os outros, né? Quando é com a gente, não é muito engraçado, não. Salmo 90. É o Salmo 90? Deixa eu ver aqui. Não é o Salmo 90, não. Não, peraí, é o Salmo 90, sim. Salmo 90, verso 10. É isso mesmo. Salmo 90, verso 10. Diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, ou seja, na melhor hipótese, 80. Neste caso, o melhor deles, o melhor dia deles é canseira e enfado. Olha só, esse salmista otimista aqui, falando assim, ó, a vida do homem vai até 70 anos. Se o homem tiver muito bem de saúde, vai até 80. E quando ele vai até 80, o melhor dia dele é quando ele está muito cansado e enfadado. Sabe quem escreveu esse salmo aqui? Sabe quem escreveu esse salmo? Moisés. Esse é um salmo de Moisés. E Moisés está falando assim, ó, quando o homem tem muito vigor, ele vai a 80 anos. E quando ele está com 80 anos, o melhor dia dele é só canseira. Agora eu te pergunto uma coisa. Moisés tinha 40 anos quando foi tentar libertar o povo. Ele vai para o deserto e fica mais 40 anos. Quando Deus chama ele para libertar o povo, quantos anos Moisés tem? Quando ele falou que o melhor dia era só canseira, Deus fala, Moisés, vamos trabalhar para mim. Quando suas forças já esgotaram, eu vou mostrar que sou eu que te capacito, e é através do meu poder que você vai libertar o povo. Quando a nossa força já acabou, irmão, quando a gente acha que não tem mais o que fazer, Deus já foi, a oportunidade já aconteceu, Deus, isso era quando eu tinha 40 anos, agora eu já tenho 80, Deus, o melhor dos meus dias é canseira. Aí vem Deus e fala, o melhor dos seus dias não é canseira coisa nenhuma, sou eu que te renovo, levanta e vai fazer aquilo que eu prometi que ia fazer. Talvez você já perdeu a esperança da promessa, irmão. Já não está mais no tempo da promessa para você. Ah, não, essa promessa era quando eu era novinho.
Deus falou que eu ia orar por enfermos, eles seriam curados, mas isso aí, pastor, isso é coisa antiga. Eu tinha 14 anos quando eu ouvi isso. Eu estou com 58 anos agora, isso aí já foi. Irmão, não foi não. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se foi Deus que falou, ainda que você esteja no pior dos dias, com 80 anos, cansado e enfadado, se Ele falou, Ele vai dar um jeito de cumprir o que Ele falou. O tempo, irmão. Deus usa o tempo para mostrar para Moisés, para tirar tudo de Moisés, para mostrar para Moisés que ele não precisa de apoio de nada e de ninguém. Para mostrar para Moisés que ele não precisa de influência nenhuma. Para mostrar para Moisés que Moisés não precisa de nenhuma ajudinha humana para conseguir o que ele tem que conseguir. Uma vez, quando eu estava no seminário, um irmão chegou para mim e falou, eu era diácono, e o irmão pegou e falou, ô Denis, você vai ser ordenado breve? Falei, cara, eu não tenho ideia de quando vai ser minha ordenação. Nem penso nisso. Mas você não gostaria de ser ordenado? Falei, cara, eu gostaria. Eu creio que Deus tem um chamado na minha vida, mas eu não vou pedir nem nada. O dia que o pastor achar que tem que ser ordenado e pronto. Ele falou, não, cara, você tem que conversar lá. Porque você não está estudando para morrer diácono, né? Eu falei, que isso, irmão? Aí eu falei para ele bem assim, irmão, eu vou parecer meio grosso, mas não vou ser grosso. Mas é que eu tenho que te falar. Deus sabe aonde eu moro. Se Ele quiser me abençoar, Ele vai lá em casa e me abençoa. Eu não preciso ficar pedindo nada para ninguém. Você não precisa de ajuda humana para alcançar o que Deus falou que você ia alcançar. Não existe homem na terra que possa parar aquilo que Deus tem para mim e para você. Espera. Ah, pastor, mas tem alguém? Não interessa, espera. Não, pastor, mas a pessoa não vai me dar chance. Espera, porque quando Deus falar, vai acontecer. Espera, querido. Espera. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu nunca pedi para pregar. Nunca. Desde a primeira vez que eu preguei, nunca pedi. E é algo que eu tinha no meu coração. Eu falei, Deus, se o Senhor tem um chamado, eu vou esperar acontecer. Não pedi para ser ordenado. Quando eu digo que não pedi, não estou sendo mal educado. Não pedi. Não. Vocês entenderam, né? Amém. Se tiver com dúvida, a gente conversa depois. Mas eu falei, Deus, se é do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. E isso com tantas coisas, irmãos. Não se desespera se o cenário desmontou. Deus tem poder para montar um cenário muito melhor. Muito melhor. Se Moisés tivesse libertado o povo lá no Egito com a força dele, Moisés não tinha visto um mar se abrir. Se Moisés tivesse libertado o povo com a força dele, Moisés não tinha visto água brotar da rocha. Se Moisés tivesse libertado o povo com a força dele, Moisés não tinha visto o maná que de um dia para o outro apodrece. Não pode guardar. Mas na sexta-feira, ele fica conservado até domingo. É o mesmo maná. Mas quem conserva? Se guardar de segunda para terça, estraga. Terça para quarta, estraga. Mas sexta para o sábado, pode guardar duas porções, porque não vai estragar. Irmão, isso é coisa de Deus. Deus permite Moisés ir para o deserto, se afastar do cenário da promessa. Para no deserto, ele ver o quão poderoso o Deus que ele servia era. Quão poderoso Deus era, irmão. Mas Moisés teve que esperar 40 anos. E a última verdade que eu vejo aqui, irmão, primeiro, só para a gente lembrar, é que Moisés se achava pronto, mas não estava pronto. Moisés achava que o cenário estava pronto, mas não era aquele cenário que Deus tinha. E a última questão aqui sobre o tempo, por que demora tanto? Por que demora tanto para se cumprir? Deus está trabalhando em nós, Deus está mostrando para nós que não precisa de ninguém para fazer nada. E uma coisa que é muito importante a gente saber, terceiro ponto aqui, é que esse tempo que demora da promessa ao cumprimento, Deus não está trabalhando só em nós, Deus está trabalhando em nós e nas pessoas à nossa volta. Em nós e nas pessoas. Não é só na gente. Olha só comigo.
Atos lá em Atos 7. Atos 7, o verso 27 e verso 28. Mas o que agrediu o próximo repeliu Moisés: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ao egípcio? Um hebreu olha para Moisés, Moisés quer libertar o hebreu olha para ele e fala: quem que você pensa que você é? Quem te constituiu autoridade sobre nós? Aí agora olha no verso 34. Verso 34. Aí é Deus falando para Moisés: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido, ou em outras versões, ouvi o seu clamor e desci para libertá-lo. 40 anos atrás, Moisés tentou libertar o povo falou: quem você pensa que é? 40 anos depois, o povo está: Deus, liberta a gente. Deus manda um libertador. Olha só, nesses 40 anos, Deus não trabalhou só em Moisés, Deus trabalhou também no povo. Deus trabalhou nas pessoas. Mas isso a gente tem dificuldade de entender. Porque quando a gente quer receber uma promessa de Deus, a gente está pensando em quem? Na gente. Amém ou não? Eu estou pensando em mim. Pensando em mim. Deus, aquela vaga de emprego, eu quero ela, Deus. Pai, aquela promoção lá que eu vou ganhar 15 mil reais, Jesus. Me dá ela, Jesus. Eu estou pensando em mim. Mas Deus está olhando para o cara que já ocupa a vaga. O que vai ser da vida dele? Ele tem família para sustentar, e aí? Mas eu estou aqui, Deus, é minha. Deus está olhando para o outro também. Enquanto eu olho só para mim, Deus olha para o todo. Deus não vai fazer se cumprir uma promessa na minha vida e deixar você tanto faz, se quiser, quer, não quer. Não, irmão. A gente está clamando para Deus: Deus, eu quero a minha promessa. E Deus está olhando: tá bom, filho, mas eu tenho que preparar o povo. Tá bom, filho, mas tem mais pessoas ao seu redor que também tem situações que eu tenho que intervir. É o que Jesus ensina na oração. Como começa a oração do Pai Nosso? As 2 primeiras palavras da oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Pai de quem? Pai de quem? Não é Pai meu. O Pai é nosso. O Pai não está olhando só para mim. O Pai está olhando para mim, para você, para você, para você, para você. O Pai não está só interessado na minha promessa. Eu não sou um filho predileto. O Pai está olhando para todo mundo. O Pai tem que preparar todos. O Pai tem que preparar o coração das pessoas. É interessante que em Êxodo capítulo 2, verso 23, conta a história de Moisés. Fala que o faraó queria matar Moisés. Êxodo 2, no verso 15. Queria matar Moisés. No verso 23, ele diz que esse faraó que queria matar Moisés morreu. Só que depois de muitos e muitos dias. Se Deus deixa Moisés ali, não, Moisés vai libertar meu povo. Moisés não ia nem chegar em faraó, o pessoal ia matar ele. Deus espera muitos e muitos dias esse faraó morrer, para daí mandar Moisés lá. Querido, Deus vai cumprir o que prometeu. Mas calma, porque tem mais gente envolvida no cumprimento da promessa. Não, Deus, mas a promessa é o meu casamento. Mas Deus tem que preparar seu pai, sua mãe, seu irmão. Deus tem que preparar todo mundo. Não, Deus, mas é a minha vaga de emprego. Deus tem que preparar aquele que vai sair da sua vaga, irmão. Já parou para pensar que você nunca pensou em quem saiu da vaga que você ocupou? Sabe nem se a pessoa está passando fome, quantos filhos a pessoa tem. E é bom nem perguntar, né, irmão? Porque dependendo da história, você desiste da vaga, né? Ah, deixa quieto, deixa a vaga para ele. Mas já parou para pensar nisso? Mas nós somos assim, Deus não. Deus não. Deus, mas o Senhor prometeu que ia salvar meu filho. Calma, Deus está trabalhando no coração do seu filho, irmão. Deus está trabalhando no coração da sua filha. Calma. Deus trabalha para cumprir promessas em mim e nas pessoas que estão à minha volta. Só que tudo isso leva tempo. O tempo para se cumprir a promessa não é que Deus esqueceu de mim e de você. É que Deus está trabalhando em mim, em você, em quem está à nossa volta. Deus está trabalhando em todos esses setores. Por isso, acalma teu coração. Pastor, mas faz anos. Irmão, demora, meu Deus não tem pressa.
Deus não tem pressa. Para Abraão demorou... Quantos anos demorou para Abraão? Abraão recebe a promessa que ia ter o filho. Tem filho com quantos anos? Com quantos? 100 anos, irmãos. Recebeu a promessa com 75. E Deus, a Bíblia é maravilhosa. Deus chega para Abrão, o nome dele é Abrão, com um A só, e fala: Abrão, a partir de hoje seu nome é Abraão. Aumenta um A aí no seu nome. No hebraico aumenta o H também, fica Abraão. Aumenta o nome, aumenta uma letra aí. Para nós não faz diferença, mas o nome Abraão significa pai de multidões. Deus falou que ia dar um filho e muda o nome dele. Agora seu nome é Abraão, porque você vai ser pai de multidões. Aí tá. Que bênção, hein? Agora o negócio ficou bom. Passa 5 anos, não tem um filho. Oh, Deus, mas não é Abraão agora? É Abraão, segura aí. Passa 10 anos, não tem ninguém. A Sara olha para ele e fala: Abraão. Tá com nada esse Abraão seu aí. Você inventou isso aí. Abraão. Passa 15 anos, nada. 20 anos, nada. 25 anos, nada. Acho que ele olhou para Sara e falou: Sara, me chama só de abraço. Deixa quieto esse resto aí. Deus muda o nome para dar uma esperança para ele. Demora 25 anos para cumprir a promessa. Então, calma. O que Deus prometeu vai se cumprir. Mas Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em quem está à sua volta. Ele pode estar desconstruindo um cenário para você entender que a bênção vem é dele, não de nenhum cenário. Mas no final das contas, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, meu irmão? O tempo e as promessas. É algo que a gente tem dificuldade de entender. Mais difícil ainda é viver isso, esperar a promessa acontecer. Mas saia daqui com seu coração confortado, irmão. Que Deus não esqueceu de você. O tempo que está demorando para se cumprir, Ele está trabalhando em você. Está trabalhando em mim. Deus não esqueceu de mim. Deus está trabalhando muita coisa em mim, irmão. Tem promessas que Deus me fez, que já faz mais de 7 anos. Mais de 7 anos. Já vivi em cenários para essas promessas se cumprirem, que era um cenário perfeito. E eu falei: é agora. Quando eu falei: é agora, Deus falou: não. E fazem 7 anos, mais de 7 anos, eu estou esperando algumas coisas se cumprirem. Eu não estou aqui pregando para você simplesmente algo para te alegrar. Não, estou falando: irmão, vamos continuar junto. Porque Deus que prometeu para mim, prometeu para você, vai alcançar eu e você um dia. Não desiste, não. Não desiste, não. Nesse período todo que está demorando, eu estou vendo Deus tirar algumas coisas da minha vida, irmão. Estou vendo Deus me moldar em algumas áreas. Estou vendo Deus acrescentar coisas que eu não tinha antes. Estou aqui disponível. Fala: Deus, muda o que tiver que mudar. Eu vi Deus desconstruir o cenário todo. Eu estou falando: Deus, eu não sei de onde o Senhor vai vir agora. Porque antes eu tinha uma ideia, agora eu não tenho mais ideia nenhuma. O que o Senhor vai fazer? Mas eu ainda sei que Ele vai fazer. E eu sei que não é só comigo que Ele está trabalhando, Ele está trabalhando à minha volta. Ele está trabalhando a minha esposa, meu filho, minha família. Ele está trabalhando, irmãos. Saiba disso no nome de Jesus. E alegre seu coração. Concluo citando aquele texto que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai acontecer. Amém, meu irmão? Feche seus olhos sentado mesmo. Talvez você está vivendo esse drama do tempo e a promessa. Promessa e tempo. Fala com Deus. Abre seu coração e fala: Deus, está difícil. Pai, está doloroso aguentar a situação. Pai, eu estou quase desistindo. Me dá ânimo, me dá força, me dá graça para continuar. Talvez você está igual Moisés.
A vida aos 80 é só enfado e canseira. E agora, aos 80, Deus está chamando você para fazer algo. E você está relutante, igual Moisés. Deus, não dá. Deus, não posso. Deus, não consigo. Deus, a época passou. Fala com Deus. Se joga nele, irmão. Se entrega nele. Fala, Deus, eu acho que não dá mais, mas se é isso que o Senhor tem para mim, eu vou encarar. Pai eterno, no nome de Jesus nós oramos ao Senhor, pedindo Tua graça, pedindo Tua presença em nós, pedindo, Pai, o cumprimento da Tua palavra que diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Pai. Correrão e não se cansarão, Pai. Pai eterno, nos renova nessa noite. Renova a nossa força, tira esse peso, Pai. Esse peso que às vezes a gente sente até mesmo na nossa carne, o peso de não ter a promessa cumprida em nós. Tira isso dos nossos ombros, Pai. Coloque em nós, ó Pai, a esperança, a convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, de que o Senhor não precisa de cenários prontos, de que o Senhor não precisa da ajuda de ninguém. Quando o Senhor do seu alto e sublime trono decretar, a coisa vai acontecer, Pai. Coloca isso no nosso coração como uma verdade fundamental, imutável, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe essa palavra, irmão? Amém, querido? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Tenha essa verdade no seu coração. Isso está pegando fogo no meu coração desde hoje à tarde, quando veio isso ao meu coração. Ninguém na terra pode parar aquilo que Deus no céu decretou para você. Ninguém, irmão. Não, pastor, mas o meu outro pastor, o senhor não sabe. Irmão, seu outro pastor não tem poder para isso. Irmão, mas meu líder. Irmão, seu líder não tem poder para isso. Irmão, mas o meu chefe. Irmão, seu chefe não tem poder para isso. Não tem. A pergunta que ecoa na eternidade, agindo eu, quem impedirá? Não tem resposta. Não tem uma pessoa que possa se apresentar e falar, eu impeço. Não tem. Não tem. Quando Moisés fala para Deus do faraó, Deus fala, Moisés, o coração do faraó está na minha mão e eu inclino para onde eu quiser. Ninguém pode frustrar os planos que Deus tem para você. Entenda isso no nome de Jesus. Amém, meus irmãos?